A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Iniciando o nosso devocional Café com Oração, com o tema Aprendendo a tomar posse das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são para mim? São para você? Efésios 1:3. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. A palavra de Deus, neste capítulo de Efésios 1, afirma que o Pai já derramou do alto dos céus todo tipo de bênçãos que nós necessitamos para viver uma vida abundante em Cristo, porque Cristo Jesus já conquistou para nós. Não recebemos algumas bênçãos ou poucas bênçãos, mas todas as bênçãos de que precisamos. Elas estão à nossa disposição, pois são algo que o Pai já nos deu. Já é uma conquista que nos é garantida em Jesus. A provisão de Deus chega até a nós e supre as nossas necessidades. Mas muitas vezes o que experimentamos em nossas vidas é uma grande carência de bênçãos, uma profunda falta daquilo que mais necessitamos para garantir a nossa paz e alegria no Senhor. E como pode ser possível isto? Diante do que diz a carta de Efésios 1:3, nós precisamos buscar o entendimento na palavra de Deus. Nós temos que aprender a dar mais a Deus. Nós temos que nos entregar mais ao Senhor. E cabe a Deus derramar suas bênçãos do alto do céu. E isso Ele já fez. Mas cabe a mim e a você tomar posse dessas bênçãos. Muitas bênçãos generosas que o Pai já derramou do céu estão retidas, porque nós não tomamos posse delas por meio da fé. E o inimigo sabe que não pode secar o rio das bênçãos de Deus na sua fonte, ou seja, no trono de Deus. Mas sabe também que pode reprer, ou seja, fazer com que essa represa fique estagnada, ou seja, que as bênçãos não cheguem até a nós, impedindo que elas sejam derramadas e se espalhem, quando na terra os homens, eu e você, precisamos das bênçãos de Deus. E é isso que Ele deseja fazer. O inimigo quer nos tornar incapazes de criar o clima propício para que as bênçãos de Deus se concretizem na nossa vida. E o que fazer então para tomar posse das bênçãos que o Pai já preparou e derramou sobre as nossas vidas? Os planos de Deus, antes de se concretizarem diante de nossos olhos, passam por nossa mente, nossos lábios em forma de pensamentos, desejos e palavras. Devemos aprender a tornar a nossa mente, a nossa boca, canais para a sabedoria e a palavra inspiradora de Deus. Que possamos fazer disso algo ao qual nós busquemos com empenho. Assumimos uma postura de fé diante das situações sobre as quais devem ser derramada a bênção do Senhor. Quando escolhemos olhar para a vida, não com os olhos da carne, limitados por nossas possibilidades, mas com os olhos da fé, guiados pela palavra de Deus, assumimos uma postura de fé, aleluia. Quando escolhemos viver uma vida dando testemunho cristão, sabendo que nas situações difíceis podemos encontrar
o ânimo através da oração, através da nossa postura de fé. Esta postura que nos faz capazes de nos apossar das bênçãos de Deus. Quem pode começar com pequenas sementes? Mas essas pequenas sementes têm um grande potencial para crescer e se multiplicar, aleluia. O poder de Deus que vivemos neste mundo físico, mas também no espiritual, realidades físicas, materiais e realidades espirituais fazem parte do nosso dia a dia, com duas dimensões bem diferentes. E essas dimensões se encaixam e interferem uma na outra. Assim, muito do que acontece na dimensão física é manifestação ou reflexo de realidades espirituais. E por outro lado, coisas que realizamos através de nossa dimensão material, palavras, gestos, atitudes, têm consequências sobre o mundo espiritual. Preste atenção nisso. Precisamos aprender, então, que somos nós que criamos o ambiente, ou seja, o clima favorável, para que a glória de Deus se manifeste sobre a nossa vida e em qualquer situação, por meio de nossas palavras, desejos, gestos e reações, coisas que acontecem no nível material, influenciamos também o mundo espiritual, acredite ou não, ativando o poder de Deus que está sobre nós, ou atrasando os planos de Deus sobre a nossa vida. Devemos aprender a realmente estar com uma vida centrada no centro da vontade de Deus. Ali nós poderemos realmente fluir da presença do Espírito Santo através das nossas palavras na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com louvor a Deus, com palavras de confiança e gratidão, gerando assim um clima de fé propício para que o Senhor possa agir. Aonde um ambiente saturado de murmurações, palavrões, blasfêmias, calúnias e fofocas só fazem atrasar as bênçãos de Deus, o caminho daquele que anda na confiança, na gratidão e na fé, Deus age em favor de seus filhos. Pai amado, Pai querido, o Senhor é grande, o Senhor é piedoso, o Senhor é maravilhoso. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento, nos deu a visão para o reino dos céus. Pai, nos perdoa se nós não estamos sabendo como nos apropriar da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Pai, a estar realmente buscando a edificação para a nossa vida. Senhor, guarda o nosso coração do engano, guarda o nosso coração da maldade e abençoa, Senhor, o nosso caminho, e que as palavras que o Senhor já tem decretada a nosso favor, as bênçãos celestiais que nos foram concedidas através de Cristo Jesus, chegue até a nós e nada possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Tomamos posse da bênção de Deus sobre nós e os nossos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.